Olá, pessoal. Meu nome é Sara. Bem-vindos ao Se Liga no Português. Então, pessoal, no conteúdo de hoje nós vamos ver classes de palavras ou classes gramaticais. Classes de palavras ou classes gramaticais é a classificação das palavras de acordo com a função que exercem no texto ou na frase. São 10 classes de palavras existentes, variáveis ou invariáveis. As variáveis irão variar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, grau, aumentativo e diminutivo. Dentre as classes variáveis, nós temos o substantivo, adjetivo, artigo, pronome e verbo. Entre as invariáveis, teremos advérbio, conjunção, interjeição, numeral e preposição. Mas por que é tão importante entender as classes de palavras existentes na língua portuguesa? Para compreender a análise morfológica, conteúdo de escola, conteúdo de concursos públicos e o que ajuda a gente a executar melhor a língua, seja oral, seja escrita, a compreensão de como que se forma. Então vamos lá. Substantivo. Substantivo tem como função nomear somente seres, seres, objetos, sentimentos, fenômenos da natureza. Se a função é nomear, é dar nome, então é um substantivo. Aí nós temos diversos tipos. Temos comum, como por exemplo, meia, sapo, caridade e etc. Próprio. O próprio, ele vai ter o quê? Uma especificação em relação ao que se fala. Por exemplo, rio é um substantivo, mas Rio Amazonas é um substantivo próprio. Por quê? Porque se trata de um rio em específico, não é qualquer rio. Se fosse qualquer rio de maneira generalizada ou genérica, nós estaríamos falando ainda de um substantivo, porque rio é um nome, porém é um nome comum. Aí nós estaríamos falando de um substantivo comum nesse caso. Então, quando eu não tenho especificação, mas está nomeando, eu tenho um substantivo comum. Quando eu tenho a especificação, se refere especificamente a uma determinada coisa, a uma determinada pessoa, aí eu estou diante de um substantivo próprio. Lembrando que substantivos próprios iniciam sempre com letra maiúscula. Alguns exemplos. Brasil não é qualquer país, né? É um país da América do Sul, entre outras várias características, né? Ricardo não é um rapaz qualquer, é o Ricardo. Maria Cecília não é uma moça qualquer, é a Maria Cecília. Temos ainda o substantivo concreto. É importante salientar, nesse ponto aqui eu vou falar um pouco mais devagar, que o substantivo concreto ele não pode se confundir com algo material ou principalmente com algo que eu posso tocar. Não é essa a definição. É muito importante para a compreensão do substantivo concreto tirar essa mentalidade. Então vamos lá, que a gente vai compreender. Geladeira é um substantivo concreto, sapato é um substantivo concreto, porém, lobisomem é também um substantivo concreto. Tá, geladeira eu vejo, sapato eu vejo, posso tocar e tal, mas e o lobisomem? Como assim lobisomem é um substantivo concreto? Porque não é essa a definição, algo que eu vejo que eu posso tocar. A definição de substantivo concreto são seres que têm existência própria, existência física própria, sem a necessidade de um outro ser. Geladeira. Quando eu falo geladeira, todo mundo sabe do que eu estou falando. Não tem uma outra coisa para que
mantenha-se a geladeira. A geladeira é, então é concreto. O lobisomem é, ainda que um ser imaginário, ele é. A gente consegue vislumbrar o que que é um lobisomem. É um ser que é metade lobo e metade homem. E o sapato é a mesma coisa, a gente consegue vislumbrar, a gente consegue imaginar o que que é um sapato quando alguém fala sapato. A gente sabe do que está sendo dito. Não precisa de um outro ser para a gente conectar a existência ou condicionar a existência desses substantivos. Abstrato. Ao contrário do concreto, são seres que necessitam de outro ser para existir. E acredito que agora vai ficar mais claro. Por exemplo, são sensações, sentimentos. Humildade. A humildade por si só, ela não existe. A humildade é alguém que é humilde. É um personagem, é uma pessoa que tem essa característica de ser humilde. Então, ela tem essa qualidade da humildade, né? Amor, mesma coisa. O amor, ele precisa que alguém sinta amor. O que que é um amor? É um sentimento. Então, ele precisa de alguém para existir. Caridade, a mesma coisa. Tristeza, a mesma coisa. Felicidade, a mesma coisa. Precisa que alguém tenha essas sensações, esses sentimentos, ok? Substantivo simples: sol, chuva, pássaro, tranquilo. Mas qual que é a diferença do simples para o comum? Um substantivo, ele pode ter mais de uma classificação, muitas das vezes ele tem. Mas, por exemplo, quando ele for ao contrário de um outro, aí ele não vai ter essas duas classificações ao mesmo tempo. Por exemplo, um substantivo ele não pode ser concreto e abstrato ao mesmo tempo. Porém, ele pode ser simples e comum ao mesmo tempo. É o caso desses que eu citei. Sol, chuva, pássaro. É comum. É o sol, é a chuva, é o pássaro, mas não um sol específico, mas não uma chuva específica, mas não um pássaro específico. Então, ele não é próprio. Ele é simples e é comum. E por que que ele é simples? Eu já sei que ele é comum porque nomeia de maneira generalizada. Mas o que torna ele simples? Ele tem apenas um radical, composto apenas por um radical. Ele tem apenas um radical. Se ele tivesse mais de um radical, ele não seria simples. Aí ele seria composto. Então vamos adiante. Substantivo composto: paraquedas, girassol, pé de moleque. Repare que nós vamos ter palavras com hífen e palavras sem hífen. Não é o sinal de hífen ou a falta dele que vai fazer o substantivo composto. É o que mesmo que vai fazer o substantivo composto? O fato dele ter mais de um radical. Nesse caso aqui, tem exemplos de várias palavras formadas por outras palavras. Pé de moleque, a gente tem junção de três ali, né? Mas com a marcação do hífen, a sinalização do hífen. Girassol, a gente tem claramente ali as duas palavras. E paraquedas, mesma coisa. Então, a gente vê que tem mais de um radical, né? Nesse caso, é um substantivo composto. Eu espero que tenha ficado bem entendido, porque para a compreensão da análise morfológica é muito importante, é fundamental a compreensão, principalmente, do que é substantivo. Eu vou seguir adiante. Caso tenha ficado alguma dúvida, peço que vocês coloquem nos comentários, porque eu respondo, ok? Então, pessoal, dando continuidade, nós temos ainda substantivo primitivo. O que que é o substantivo primitivo ou uma palavra primitiva? Quando a gente fala de uma época primitiva ou a era primitiva, nós estamos falando de um início, de uma etapa inicial, né? Bom, e o que que acontece? Em relação à palavra,
Substantivo primitivo ou uma palavra primitiva é aquela palavra original, originária, que não tem outra de qual ela veio. Ela poderá dar origem a outras, mas ela não veio de outra. E aí nós temos alguns exemplos aqui. Flor, gato, casa, tá? E derivado? Substantivos derivados são palavras que servem para nomear, lembrando sempre dessa função, mas que derivaram ou que se derivaram, né, a partir do substantivo primitivo. Por exemplo, jornalista, de jornal, floresta, de flor, livraria, de livro. Então, é isso, tá? Primitivo é origem, né? Não veio de outra, aquela palavra é a inicial, e derivado é que veio a partir do substantivo primitivo, ok? E temos ainda o substantivo coletivo. Como o próprio nome pressupõe, coletivo é conjunto, tá? Então, são substantivos que servem para, pode ser em relação a pessoas, animais, objetos, aos várias classificações de nomeação, né? Meios de transporte, elementos da natureza e vários outros, que servem, indica, né, o conjunto de seres ou coisas de mesma espécie, mesmo estando no singular. Então, serve para poder representar um conjunto de seres, coisas, mesmo estando no singular. Por exemplo, álbum. Álbum é o conjunto de fotografia, colmeia, de abelha, alcateia, de lobos, e assim por diante. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Mandem as dúvidas, nós estamos aqui para isso mesmo. E adiante, à medida que nós formos desenvolvendo, nós vamos trabalhar com questões também para fixar o conhecimento.